Fala Invencível, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Gui Moura, sou trader de opções binárias e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre suporte e resistência, principalmente aí para você que está começando, que tem dúvida de como marcar, eu vou te ensinar como identificar, como marcar, quando operar e já esteja ciente que você, se quiser ser consistente no mercado, precisa dominar suporte e resistência, porque é basicamente a base para todas as estratégias, tá? Para praticamente todas as estratégias que existem no mercado. Então pega papel e caneta, já se prepara para anotar tudo, que essa aula vai ser top. Mas antes da gente ir lá para a tela do computador, eu te convido, se você está chegando agora, a se inscrever no canal, porque toda semana eu vou estar postando conteúdo sobre mercado, sobre opções binárias, para te ajudar aí a ter mais resultados, beleza? E eu também compartilho as minhas operações lá no Instagram, os meus stories, o link vai estar aqui na descrição para você me seguir. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, que isso ajuda ele chegar para mais pessoas e mais pessoas serem ajudadas com esse conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do computador e é nóis! Bom, vamos lá, se você não faz ideia do que é suporte e resistência, caiu aqui de paraquedas, eu vou te explicar de uma forma bem simples, tá? Imagina que você está no segundo andar de um prédio e abaixo de você, né, tem o primeiro andar e acima tem o terceiro. O que te suporta o teu peso, no caso ali, é o chão. Você não consegue simplesmente passar por ele e ir para o primeiro andar. A mesma coisa é o teto. Se você subir numa escada, tentar passar pelo teto, você não vai conseguir, você vai bater a cabeça, né? Então você vai encontrar uma resistência. Quando você vai olhar para o gráfico, você vai perceber que em certo momento ele vai estar subindo, né? Como por exemplo aqui, e em certo momento ele vai estar caindo. Isso é algo que acontece o tempo inteiro. Mas a questão é, por que o gráfico para de subir e começa a cair? Cara, isso é simples, né? Porque ele encontrou uma resistência, uma região onde ele não teve força, não conseguiu ultrapassar. E aí a mesma coisa acontece quando ele vinha descendo, igual você está vendo, por exemplo, aqui. Ele para de descer e começa a subir, beleza? Ele não tem mais força, né? Então ele para numa região e ele reverte o movimento. Então ele estava subindo, passou a descer. Ou ele estava descendo, passou a subir. Ele encontrou um suporte aqui que segurou o preço, beleza? Isso acontece, cara, pelo simples fato de que nos mercados em geral existe algo muito forte que se chama interesse, tá? Eu não sei se você sabe, mas, cara, só o mercado de Forex, que é a base aqui, esse gráfico, né, que a gente tem, ele movimenta por dia mais de 4 trilhões de dólares, é o maior mercado do mundo, que é o mercado de câmbio, tá? E esse valor que eu falei para você de 4 trilhões, ele é mais do que o PIB do Brasil, acho que mais que o dobro do ano inteiro, né, no caso, e isso ele movimenta em um dia o mercado. E aonde tem dinheiro, obviamente tem muito interesse, tem bancos, tem fundos de investimentos, tem governos, tem, enfim, metacapitalistas, mega empresários, e nós que somos os traders em geral, né, que apesar de nós sermos sardinhas aí no meio de um monte de tubarões, a gente tem parte nessa movimentação também, beleza? Mas para ficar mais simples ainda, tá? Imagina só que o dólar ele tá a 5,50, então imagina só que o governo brasileiro não quer que suba mais do que 5,50, por quê? Porque a inflação já tá, os produtos já estão caros e tal. Então eles querem controlar um pouco esse valor do dólar. E aí o que o Banco Central faz? Ele pega uma parte da sua reserva em dólar, que é algo que todos os países têm, a maioria, né? E ele vende em grande quantidade esses dólares para quem queira comprar. E aí, para atender esse interesse de fazer o dólar parar de subir em relação ao real, ele forma uma resistência. Por quê? A gente está falando de centenas de milhões ou bilhões de dólares que o Banco Central despeja no mercado em questão de minutos, tá? E aí isso faz o dólar desvalorizar temporariamente ali, obviamente, né? E assim o Banco Central consegue segurar um pouco o preço, beleza? Isso é só um exemplo, tá? Para você entender como funciona. A verdade é que no fim não interessa pra gente que opera opções binárias saber o motivo de estar descendo ou subindo. O que a gente precisa saber é identificar essas regiões para que a gente possa operar nelas, tá? Assim, como eu não gosto de superficialidade, eu resolvi te passar essa introdução para você entender os conceitos e tal. Porque se você quer exatamente saber o que está fazendo, é bom você saber os detalhes desde o início, beleza? Porque tá cheio de gente ensinando mais ou menos aí no YouTube, então é por isso que tanta gente já não confia mais em nada, né? Mas enfim, dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu estou movimentando, você vai identificar suporte e resistência. Para você conseguir fazer isso, você precisa encontrar basicamente quinas como essas, ó, onde você perceba que o gráfico ele subiu e em algum momento ele reverteu. Tentou passar por aqui de novo, não conseguiu, reverteu. Tentou aqui de novo, não conseguiu, reverteu. E aqui por último ele despencou, tá? E veio até aqui embaixo. E aqui o que aconteceu? Formou mais uma quina e ele voltou a subir, beleza? O gráfico aqui está em M1, vamos ver em M5, tá? Só para você também tirar a sua dúvida.
é o mesmo esquema, tá? Você vai encontrar essas quinas aqui que o gráfico faz e você vai marcar linhas aqui. Vou te ensinar isso com mais calma depois, mas só para você entender a parte mais básica, tá? Agora, presta atenção no seguinte, o preço atual do ativo, do dólar aqui em relação ao dólar australiano, ele tá bem aqui, ó, tá? Ou seja, quantos dólares eu preciso para obter um dólar australiano? Esse é o preço, ó, 0,71 alguma coisa, certo? Tudo que está acima desse preço é resistência, é teto, lembra? Então, quando o preço for subindo, o gráfico for subindo, se ele encontrar uma quina aqui em cima que ele não consiga ultrapassar, ele achou uma resistência. Se ele encontrar aqui um chão, um suporte que ele não teve forças para ultrapassar, ele vai estar, obviamente, né, como eu falei, encontrando um suporte ali, vai suportar o preço naquele momento e vai jogar para cima, beleza? Mas agora que entra o pulo do gato, como que eu sei quais as melhores regiões para que a gente possa operar aqui, né? Bom, isso vem antes de você marcar as linhas. Eu marquei aqui para exemplificar, mas tem uma coisa que ninguém observa, que é justamente o que aconteceu logo que tocou na linha, na região, no caso. Isso é muito importante para a gente entender qual delas utilizar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho vários suportes de resistência. Você pode ver, ó, eu tenho uma quina aqui, eu tenho outra quina aqui, ó, tá? Eu tenho outra quinazinha mais embaixo. Aqui em cima, resistência, ó, eu tenho uma aqui, onde o preço bateu e desceu. Eu tenho outra que já está marcada aqui em cima, né? Ó. Eu tenho, sei lá, aqui tá formando uma também, ó, beleza? Então eu tenho várias regiões que eu posso marcar. Mas a questão é, você precisa olhar uma região onde o gráfico ele te dê uma demonstração de que ali é uma região forte. E como que você vai identificar isso? Uma região que segura bem o preço e geralmente joga ele para o outro lado com muita força. Então, vamos pegar aqui um exemplo só para você ver. Acho que dá até para a gente usar essa região aqui como exemplo mesmo. Ó. Essa região mais atual aqui. Olha o que aconteceu. O gráfico tentou ultrapassar várias vezes. Ó. Você pode ver que ele tentou, bateu, até que ele despencou. Ele afundou aqui para baixo. Então, isso aqui me dá um sinal de que tem bastante vendedores ali, interessados que o gráfico caia. É esse tipo de região que a gente quer. E não regiões que sobem um pouquinho e volta. Por exemplo, aqui, ó. Bateu aqui, subiu um pouquinho, voltou, bateu, subiu mais um pouquinho, voltou. Não. A gente quer regiões que tenham força. Então, aqui, a hora que ele viu que não ia ter força, ele derreteu, tá? Foram várias velas seguidas de baixo. Aqui também, ó, foi um bom suporte. O gráfico veio derretendo, depois empurrou para cima com força, tá? Então você tem um movimento mais forte. E o segundo ponto para te ajudar a encontrar uma boa região, a região ideal aí, é que ela tenha tido pelo menos 2 toques, tá? Tem que ter tido 2 toques para você ter a confirmação de que aquela região realmente é boa. Então muitas vezes você não vai saber se aquilo ali é uma resistência ou é um suporte ainda. Você não vai saber. Porque acabou de tocar. Por exemplo aqui, ó. Aqui eu sei que tem alguma resistência em algum lugar. Bateu aqui, certo? Só que como que eu sei se é uma boa região? Eu preciso esperar um segundo toque. Para quê? Para ver se a movimentação que vai acontecer condiz, né? Então tem que bater, tem que derreter legal. Para me falar, não, beleza, aqui é uma boa resistência. Tá? Então você precisa disso. E aí, depois que você tem o segundo toque, você conseguirá fazer a sua entrada, que vai ser no terceiro toque, porque você já tem uma região confirmada. Você teve um primeiro toque, o segundo toque é a confirmação, o terceiro toque é onde a gente vai operar, beleza? E o terceiro ponto agora é a parte do tempo. Você precisa definir primeiro se você vai operar M5 ou M1, que é 5 minutos ou 1 minuto. Beleza? Se você vai operar M5, o que eu indico é utilizar sempre o que a gente chama de retração para a mesma vela. Eu já vou explicar também sobre mesma e próxima vela em um outro vídeo com mais detalhes, mas é basicamente o seguinte. As velas de M5, elas sempre vão finalizar em horários com final 0 e final 5. Beleza? Então, 8 e 5, 8 e 10, 8 e 15, 8 e 20. Se você for operar no gráfico de M5, você precisa se atentar a isso. Para que quando você colocar o tempo de expiração aqui em cima, ele tenha exatamente no final a vela de M5. Então aqui, ó, 9 e 45. Aqui tá ok. Final da vela. Beleza? Agora, se você for operar em M1, que é 1 minuto, a sua entrada vai ser para a próxima vela. Beleza? Então, vamos dizer que bateu aqui, ó, bateu aqui na região de resistência, que você tava, na região de suporte, perdão, que você estava esperando. Quando bate, o que você vai fazer? Você vai ver que horas são aqui e você vai adicionar 1 minuto para frente, tá? Porém, aí que entra a questão aqui de... Talvez confunda um pouquinho no começo essa questão do tempo aqui, tá?
Você tá vendo aqui o Purchase Time? Isso aqui é o tanto de tempo que você tem para comprar, para colocar uma ordem, né? Para essa vela que está acontecendo aqui. Então eu tenho 24 segundos. Se eu clicar em comprar aqui, para cima, eu estou comprando para essa vela. Então quando essa vela aqui acabar, eu vou ter o resultado da minha operação. Se vai ser vitória ou derrota. Mas como eu quero para a próxima vela, então se aqui nesse tempo tiver abaixo dos 30 segundos, eu vou vir aqui e vou adicionar um minuto, ó. Pronto, agora sim. Agora eu vou entrar aqui. A minha operação ela não vai acabar nessa vela que está acontecendo. Vai acabar só na próxima. Então é isso que a gente vai fazer quando tiver no suporte e resistência. Beleza? Então, vamos lá. O gráfico está subindo, tal, bateu. Essa vela vermelha aqui bateu. Eu adicionei um minuto e entrei para a próxima vela. Se eu entrar agora, eu estou entrando para a próxima vela. Aqui está acima dos 40 segundos. A partir do momento que passa dos 30, fica para baixo de 30, se eu quiser operar a próxima vela, eu tenho que adicionar aqui, tá? Ó, vai nascer uma vela agora. Se eu clicar agora, vai acabar essa vela. Só na outra vela eu vou saber o resultado. Se eu deixar com apenas 20 segundos aqui, eu vou estar entrando para essa vela que acabou de abrir. E aí a chance de você ter uma operação de derrota é um pouco maior dependendo do caso, tá? Tem gráficos e gráficos, mas eu recomendo fortemente, se você é iniciante, operar ou M5, que é menos ruído, ou operar para a próxima vela, tá? Gui, mas aí como é que faz? Cara, quando bate na resistência, o que eu faço? O que eu faço quando bate no suporte? É simples. Quando bater na resistência, a gente vai trabalhar com venda para baixo, tá? Se a resistência é teto, quando o gráfico bate e ele cai, o que eu vou fazer? Eu vou vender, eu vou acreditar que vai descer, certo? É isso. Mesma forma, se o gráfico vai bater num chão aqui embaixo, ó, eu vou acreditar que ele vai para onde? Vai para cima, então eu clico em Higher aqui, ó. Ou o seu acho que vai estar compra, enfim, aqui que está em inglês, mas não tem problema, é o verdinho, beleza? Verdinho para cima, vermelho para baixo. Uma coisa que pode até ajudar você a mudar a cor da linha. Você pode colocar uma linha aqui, verde, você é iniciante, né? Pra você não se confundir. Então você sabe que quando bater aqui, você vai apertar o verde. Se você colocar uma linha vermelha lá em cima, você sabe que quando bater aqui, você vai vender, beleza? Então isso vai acostumar aí a sua cabeça. No começo pode dar um pouquinho de confusão. Então M1, próxima vela. M5, como eu falei, sempre se certifique de que o horário aqui em cima, que é o horário que vai acabar a operação, ele tá ou final 5 ou final 0. Se tiver fora disso, você aguarda aparecer a opção aqui, ó. Por enquanto não tem 9,50, tá? Se eu quisesse operar, por exemplo, a outra vela de M5. Então eu teria que esperar aparecer aqui, beleza? Bom, agora tem mais um pulo do gato aí que você pode usar para confirmar a região quando for operar, principalmente no gráfico de M5, tá? É mais no gráfico de M5 isso daqui. Você pode mudar o gráfico para 1 hora, aqui ó, H1, tá? E você vê se a região que você está observando, ela faz confluência com algum pavio aqui no gráfico de H1. Confluência nada mais é do que uma junção, tá? Por exemplo, eu marquei uma linha aqui, mas eu quero saber se lá no H1 também tá batendo num pavio. Então isso é uma confluência, você ter duas coisas ou mais em conjunto para você tomar decisões, beleza? Então, vamos supor, ó, aqui eu tinha marcado essa linha, cara, tem alguns pavios de H1 aqui, ó, tem esse aqui e tal, não é o melhor cenário, tá? O ideal mesmo seria, de repente, a gente colocar mais para baixo, ó, para pegar esse pavio aqui, esse e esse. Então sempre joga no H1 e tenta ver se a linha que você marcou faz também sentido lá no gráfico de 1 hora. Você vê que se eu jogar um pouquinho mais para baixo, eu vou pegar regiões mais fortes, tá? Porque dentro de cada vela de 1 hora, você tem várias velas de 5 minutos, né? Então você consegue ter uma visão maior de regiões mais fortes fazendo isso. Fechou? No gráfico de M1, se você for operar, você também consegue fazer algum tipo de confluência, né, no caso. Então vamos pegar aqui, marcar essa linha aqui em cima. Se eu jogar ele para M15, no caso, operando M1, eu vou jogar para M15 e vou ver se faz sentido, se pega algum pavio aqui, ó, na sombrinha da vela. Então eu jogo aqui mais para cima, talvez, para ficar bem certinho, ó. Vai pegar 3 pavis de M15, um outro aqui com um pouquinho de rompimento e tal. E a marcação vai estar perfeita, ó, você vê? E isso vai te ajudar bastante também, tá? Só recapitulando então, região de quina que tenha mostrado uma força bem considerável, então olha essa força que teve aqui de queda, ó. Próxima vez que tocar aqui a gente sabe que é uma região forte para uma venda, beleza? De preferência que já tenha 2 toques, aqui a gente tem até mais, até
talvez tenha saturado um pouco a região. Mas se tivesse, por exemplo, esses 2 toques aqui, ó, a gente entraria aqui no terceiro toque, um gráfico subindo aqui, beleza? E vai operar M5, retração para a mesma vela. Se for M1, entrada para a próxima vela. Resistência a gente vende, suporte que é embaixo a gente compra. É simples, mas é importante que você domine isso aqui, tá? E agora um desafio para você. Vai lá no gráfico e procura regiões como essa que a gente viu aqui, tá? Regiões com força, que tenham tido 2, 3 toques ali para você poder tecnicamente ter operado. Coloca suas linhas, aí depois você me marca lá no Stories, posta lá no Instagram, me marca nos Stories. Vamos estudar juntos, que é assim que a gente vai chegar em algum lugar, beleza? E galera, não tem muito segredo, existem alguns filtros também para você usar na hora de operar. Não é só isso aqui, tipo, bateu no suporte compra, bateu na resistência vende. Mas esse vídeo já tá ficando longo demais, só que eu prometo para você que eu vou trazer em outros vídeos esses filtros. Então é por isso que, se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixar o seu like aí para fortalecer. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos por aí e fui!